Projeto Cidades Inteligentes oferece oficinas culturais gratuitas. Terceira virada da mobilidade urbana vai até o dia 26 de setembro. Câmara dos Deputados discute política nacional de resíduos sólidos. Hoje vamos receber o jornalista Rodrigo Vieira para comentar a sessão ordinária de ontem. E também o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal Matinal aqui da TV Câmara Jacareí, onde você fica bem informado sobre o Poder Legislativo e também sobre o que acontece aqui na nossa cidade. E comigo a jornalista Cibele Sugano. Bom dia, Cibele. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos vocês que nos assistem nessa quinta-feira. Dia quente e, como a gente já disse aqui, o inverno ainda não acabou. Participe com a gente por meio das redes sociais. Vamos começar com alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí. A Defensoria obtém liminar que impede remoção de famílias do bairro Bela Vista. A Defensoria Pública de São Paulo, então, obteve essa liminar em favor dos moradores dos bairros Bela Vista 1 e também Bela Vista 2, que ficam na região oeste de Jacareí, que vinham sendo alvos de remoção das residências. Além de proibir a remoção das famílias, a Justiça determinou que o município promova a regularização fundiária do bairro e reassente os moradores removidos que tiveram os imóveis demolidos. A decisão foi anunciada ontem. Próxima notícia do jornal O Vale. Represas do Vale perdem 23% dos volumes nos meses de inverno. Os reservatórios do Rio Paraíba do Sul perderam 23% do volume útil no inverno, segundo o levantamento da ANA, Agência Nacional de Águas. A média das 4 represas caiu 14% entre junho e setembro deste ano. O inverno termina no domingo, então vamos esperar aí que as chuvas venham e reponham esse percentual que foi perdido, mas entre as 4 represas, a de Santa Branca foi a que perdeu mais. Caiu de 59% para 45% do volume de águas. Lembrando que é importante sempre economizar, porque a água é um recurso finito, então é da nossa responsabilidade saber usar com consciência. Agora a gente vai para notícias do Senado Federal. Da Agência Senado, proteção a mulheres em ambientes esportivos será votados na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que vai debater então o Estatuto do Torcedor e assegurar mais proteção às torcedoras contra alvos de violência em ambientes de prática esportiva. De autoria da senadora Leila Barros, que aparece aí na foto, a proposta determina que torcedoras deverão ser protegidas contra qualquer ação ou omissão que lhes cause risco de morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, mais segurança para as torcedoras. Agora, a Câmara dos Deputados. Projeto permite que municípios reduzam o ISS sobre hospedagem e turismo. Pois é, o projeto que está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje, a lei só permite a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros a obras de construção civil, hidráulica ou elétrica. O projeto adiciona os serviços de hospedagem e turismo a essa lista. O autor, o deputado Wilson Santiago, disse que trata-se de devolver aos municípios a possibilidade de conferir tratamento tributário favorecido a essas atividades pela importância ao crescimento local. Então, o projeto permite que os municípios reduzam o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, em cima de hospedagem e turismo. Nossa última notícia agora, que vem lá da EBC, Agência Brasil. Apenas simplificar o sistema não resolve carga de impostos. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele afirmou ontem que a reforma tributária, que está em processo de discussão, não será capaz de reduzir a carga de impostos aqui no Brasil. Para ele, apenas o corte nas despesas públicas vai promover a diminuição efetiva nos valores pagos
pelos contribuintes. Rodrigo Maia também afirmou que é preciso tratar a questão do gasto público como prioridade no Congresso. E aqui na Câmara Municipal, ontem foi dia de sessão ordinária, uma sessão tranquila. Inicialmente tínhamos 2 projetos na pauta, mas esses 2 projetos não foram para votação. É isso mesmo, Rodrigo, bom dia para você. Bom dia, Leilane, bom dia, Cibele, bom dia a todos. É isso, o primeiro projeto, que era da vereadora Lucimar Ponciano, ela pretendia instituir aí o Dia do Skatista, né, e a Semana Municipal do Skatista no dia 21 de junho. Ela retirou, né, a autora retirou o projeto. Segundo a autora, eu conversei com ela, ela disse que quer conversar com os skatistas para poder também ter uma base melhor na formulação dessa proposta antes de apresentar ao plenário, antes de ser votado. Então ela vai ter essa conversa com esse grupo, né, com esse grupo de skatistas aqui do município, para depois reapresentar. Esse foi o primeiro projeto. Até porque, só um parênteses, é extremamente importante existir o diálogo com quem é interessado na criação do projeto de lei. O grupo de skatistas, a gente já falou que aqui em Jacareí existem espaços que precisam alguns de reformas, de reparos, mas é importante existir o diálogo com esse pessoal, por exemplo, nesse caso, os skatistas. O que agora a vereadora quer fazer, quer entrar, né, nesse consenso para que realmente o projeto seja efetivo e não só criado mais um dia na lei municipal. Porque senão você perde o sentido da representação, porque o sentido de representar é você tornar igual aquilo que o outro pensa, né? Então, se você não ouve o outro, como é que você torna igual aquilo que ele pensa? Você nem sabe o que ele está pensando. Então, eu acho que foi uma decisão acertada aí da vereadora em antes de aprovar o projeto, ouvir os mais afetados, né? Então, foi uma medida correta, eu acredito. Então, ela vai ouvi-los primeiro antes de colocar em votação. E o segundo projeto, que era o do vereador Paulinho dos Condutores, esse projeto foi arquivado. Esse projeto já tinha sido apresentado pela primeira vez em 28 de agosto. E o Paulinho do Esporte ele pediu adiamento por 3 sessões. Já havia uma questão relacionada ao número de pontuações que o Paulinho dos Condutores estava querendo mexer para a questão da renovação do alvará dos motoristas que fazem o transporte escolar. O alvará de licença, para eles poderem dirigirem os veículos, né? Ele queria aumentar de 14 pontos, que é o que estabelece a lei municipal de 2017, para 20 pontos, que é o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, que está na carteira de motorista de todo mundo. Só que daí essa discussão ficou em aberto porque o Paulinho pediu o adiamento, o Paulinho do Esporte, por 3 sessões. Nesse interim, houve uma reunião aqui com o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, que vai estar aqui daqui a pouco, junto com os outros motoristas. E ficou acordado que se mantivesse essa mesma pontuação de 14 pontos, que não houvesse alteração. E o Paulinho então resolveu fazer uma emenda. Mas aí ele queria mexer, ele ia mexer no Código de Trânsito Brasileiro, porque ele ia igualar a lei municipal a mesma pontuação de 14 pontos do Código de Trânsito Brasileiro. Aí é inconstitucional, a emenda ficou inconstitucional. E aí ele ficou sem saída. Então, para ele não perder o projeto, ele ia perder a emenda, porque a emenda seria inconstitucional, e muito provavelmente o plenário ia rejeitar o projeto dele. Então ele preferiu arquivar. O projeto não, entre aspas, não está morto. Ele pode desarquivar, basta ele colher 7 assinaturas para poder retomar essa discussão. Mas no momento não há mais a possibilidade, pelo menos no curto prazo, desse projeto voltar. Até porque nessa reunião que ele trouxe os motoristas e trouxe o secretário de Mobilidade Urbana, os próprios motoristas pediram para ele manter os 14 pontos para a renovação do alvará, da licença, né, para eles poderem dirigir. Isso foi o pedido da categoria. Então, quer dizer, nada mais justo do que ouvi-los e acatar essa decisão de quem faz parte do processo, de quem está inserido no processo. Isso eu acho fundamental, aquilo que a gente está falando do direito de representação, né? Você representar significa entender a necessidade do outro e fazer ouvi-la, né? Fazer representá-la onde? No plenário, na hora de votar algum projeto. Porque se você vira as costas para a sociedade, você perde completamente esse direito de representação. Você vota contra aquilo que
o interessado está exigindo, está pedindo, está deliberando, né? O número de pontos na carteira de motorista é igual para os motoristas comuns, tanto quanto para os motoristas de transporte escolar. O que diferencia esse número de pontos é só a licença do alvará de funcionamento, para que ele continue exercendo a profissão de motorista de transporte escolar. Sim, até porque a carteira de motorista é uma só. Você não tem uma carteira de motorista para trabalhar com transporte escolar e uma carteira de motorista para usar o seu próprio veículo. A carteira de motorista é uma só. É a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Ela vale em todo o território nacional, independentemente do tipo de condução que você vai utilizar. Lembrando que esse limite é 20 pontos. Sim, 20 pontos. E para a questão específica daqui de Jacareí, que é a lei de 2017, uma lei municipal de 2017, está mantido os 14 pontos para renovação do alvará de funcionamento para aqueles motoristas que utilizam o seu veículo para transporte escolar. Agora, Rodrigo, se o vereador quiser trazer isso de volta para o plenário, o que tem que acontecer? Basta ele colher 7 assinaturas de vereadores para poder retornar o projeto, colocar o projeto em discussão novamente, em tramitação novamente. Ok. Pois é, ele vai ter que ir aí trabalhar com outros vereadores, mais 6 vereadores para conseguir trazer esse projeto de volta para a pauta, caso o vereador Paulinho dos Condutores queira trazer e fazer essa votação de novo e aumentar de 14 para 20 pontos para conseguir esse alvará de renovação de licença de transporte escolar. E as doenças emancipadas no passado, né, há um tempo atrás, estão voltando a aparecer neste ano. E a vacinação na idade adulta, apesar de pouco explorada, pode prevenir muitos quadros de contágio. O Hugo tem 41 anos e decidiu colocar as vacinas em dia. Tétano, hepatite, que faz tempo que eu não tomo, e o sarampo, né, que essa epidemia agora fica complicada, é bom a gente tomar para estar se precavendo. Quem pensa que as vacinas são apenas para crianças e idosos se engana. A idade adulta também precisa de cuidados. Quem não tomou todas as vacinas na infância, vai viajar para algumas regiões do Brasil ou não possui comprovação vacinal, deve procurar um serviço de saúde e atualizar a carteirinha. O SUS oferece as principais medicações: influenza, tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola, hepatite B, duplo adulto para difteria e tétano e febre amarela. Além delas, temos a vacina de HPV, varicela, meningocócicas, herpes zoster, dengue e pneumococócicas, encontradas em clínicas particulares. Quem está com as vacinas desatualizadas coloca em risco a própria saúde e também pode se transformar num transmissor de doenças, em especial para crianças e idosos, que pertencem aos grupos mais vulneráveis. As doenças crônicas que se manifestam na idade adulta são fortes indicadores de que o indivíduo precisa se vacinar. Preparadas com bactérias ou vírus atenuados, as vacinas estimulam o organismo a produzir anticorpos contra doenças que podem ter consequências graves. Movimentos anti-vacinas têm viralizado na internet e sido fortemente combatidos pelos profissionais da área. Dependendo do tamanho, do alcance da rede social em que ela está inserida, está induzindo a sociedade a não se proteger contra um perigo que é real e permanente. A hesitação em se vacinar, segundo a OMS, é uma das 10 maiores ameaças globais à saúde em 2019. Doenças que foram erradicadas no passado, como o sarampo, ganharam força nos últimos tempos. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em São Paulo foram confirmados quase 1.800 casos em 2019, maior número registrado nos últimos 20 anos. Pessoas entre a adolescência e fase adulta concentram o maior percentual confirmado. Além disso, essa faixa etária também tem o maior risco de adoecimento. Segundo o diretor de Vigilância e Saúde, a prevenção ainda é o melhor caminho. Vá até um posto de saúde, leve a sua carteira de vacinação dos seus filhos. Se você não tem, vá a si mesmo, leve a dos seus filhos, converse com o profissional de saúde que te atender e ele vai orientar você e seus filhos. Não tem outro caminho para se garantir o estado de saúde e a proteção, senão a vacina. Bom, é isso aí, né? Lembrando que os adultos também podem se vacinar. E lembrando que a vacinação é extremamente importante para erradicar de vez doenças como sarampo, que na verdade já não tinha surtos aqui no Brasil há muitos anos, mas voltou justamente por conta
desse processo, né, desse preconceito com as vacinas. Então é importante lembrar que todos nós podemos nos vacinar e de forma gratuita no SUS. Voltando aqui para a nossa ordem do dia, ontem a gente teve Tribuna Livre também, que agora me fugiu, Rodrigo. Quem que veio falar na Tribuna Livre mesmo? Isso, é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Valdir de Paula Bicudo. Ele abordou o tema do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Na verdade, ele tratou, no fundo, da questão da importância dos conselhos como uma ferramenta, né, como um meio para as pessoas, dos determinados grupos sociais na reivindicação de direitos. Então, é uma forma que a sociedade civil possui, né, que encontra para buscar os seus direitos através nas políticas públicas. Então é um mecanismo válido, mesmo que o órgão seja consultivo, enfim, mas é uma reivindicação válida, uma ferramenta válida para busca e consolidação de direitos no Brasil. Ele fez algum apelo para os vereadores, para políticas públicas? Ele chamou a Câmara para participar também dessa mobilização, né, em prol do Conselho, na luta do Conselho por melhorias, enfim, trazer essa discussão da ampliação dos direitos, da necessidade das pessoas se engajarem também nessas políticas públicas e também, como eu falei, nessa ferramenta que é o Conselho, na participação cada vez maior da sociedade civil para reivindicar uma política pública, mesmo que para um determinado grupo social. Inclusive, a Câmara Municipal tem uma sessão que vai tocar nesse assunto, que é a sessão solene, que é o Dia da Superação. Sobre isso a gente vai falar mais para frente, mas vai envolver também a pessoa com deficiência, pessoas que se destacaram aqui na cidade de Jacareí. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados realizou audiência para discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei que estimula a redução e a reciclagem de resíduos esbarra em problemas financeiros de estados e municípios para a correta implementação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 9 anos em 2019. Mas muitas ações previstas ainda não foram colocadas em prática. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, quase a metade do lixo gerado nas cidades brasileiras ainda vai para aterros inadequados. Hoje, existem cerca de 3.000 lixões no Brasil, que contaminam o solo e as águas. Pela lei, eles teriam que ter sido extintos em 2014, mas o prazo foi prorrogado para 2021. Diante da dificuldade de implementação da Lei de Resíduos Sólidos, a Comissão de Desenvolvimento Econômico realizou uma audiência pública para debater o assunto. Uma das constatações feitas pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana é que a maior parte dos municípios não está preparada financeiramente para cumprir as medidas previstas em lei. Se você continuar com o modelo de custeio que levava em consideração só a coleta por razões de saúde pública, sem colocar nesse modelo de custeio a participação do gerador, que é ele que está gerando o resíduo que vai impactar o meio ambiente, a conta não fecha. Essa é a grande dificuldade dos municípios. Para a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o sistema de coleta é improdutivo e a maior parte do material que chega às unidades de triagem não é reaproveitado. Em todo o Brasil, apenas 3% dos resíduos são reciclados. A gente tem observado que os municípios não têm tido recurso para implantar o sistema, porque custa mais caro você recolher o resíduo separadamente, custa caro implantar unidade de triagem e custa caro você implantar um aterro sanitário. Então, recurso é um entrave. A gente acredita que a capacidade técnica que é necessário para fazer a gestão desses resíduos também é uma coisa que falta. A Confederação Nacional dos Municípios reconhece que as cidades de pequeno e médio porte têm inúmeras dificuldades para implantar um modelo de desenvolvimento sustentável previsto em lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é extremamente complexa, existem vários fatores envolvidos e os municípios eles precisam de um maior apoio da União e dos estados, tanto do ponto de vista técnico como financeiro, seja para
implantar a coleta seletiva, a compostagem, entender que existe dificuldade também para áreas disponíveis para aterros sanitários. O deputado Zé Neto foi um dos autores do requerimento para a realização da audiência. Para ele, o governo precisa aumentar os investimentos públicos no setor. Tem cidades grandes que estão conseguindo pagar e vender o serviço, algumas poucas estão conseguindo fazer o processamento desse lixo e dando dividendos para quem explora, é um caso. Mas na maioria são municípios pobres, pequenos, que precisam de investimentos para construir seus aterros. Essa é a questão. O Brasil está com 0,4% de investimento público ano passado com relação ao PIB. Esse ano parece que vai reduzir ainda. A Comissão de Desenvolvimento Econômico tem que encarar esse tema como um tema crucial para o desenvolvimento do país. E na próxima terça-feira, a Biblioteca Municipal recebe o evento Viagem Literária, uma imersão no mundo da literatura fantástica, e as inscrições já estão abertas. A Biblioteca Municipal Macedo Soares, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre inscrições até o próximo dia 20 para a segunda edição do Viagem Literária, que acontecerá no dia 24 de setembro. Serão oferecidas 35 vagas para interessados com idade a partir de 15 anos. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. O evento promove o contato do público com autores de literatura fantástica e, nesse ano, o bate-papo será com o escritor Fábio Cabral. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail biblioteca.ms@educajacareí.sp.gov.br ou ainda pelo telefone 3959-2258. Literatura fantástica, que legal isso. E foi aprovado o projeto de lei que autoriza o SAI a disponibilizar projeto e materiais de instalação de soluções individuais de tratamento de esgoto. É lei. Lei número 6.302 de agosto de 2019. Dispõe sobre autorização ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, o SAI, para projetar e fornecer materiais para instalação de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos. Serão disponibilizados o projeto e os materiais para instalação do sistema sem custo, desde que a renda familiar seja de até 3 salários e que o imóvel esteja situado em locais onde não há rede coletora de esgoto. Para famílias que comprovem renda mensal familiar entre 3 e 5 salários, o subsídio da autarquia será de 50%, e para famílias acima deste parâmetro, haverá a possibilidade de parcelamento do custo. A construção do sistema e as instalações internas serão de responsabilidade do solicitante. Isso aí, esse projeto foi aprovado recentemente aqui na Câmara Municipal. Rodrigo, ontem a gente teve sessão solene e moção de boas-vindas Morada do Progresso. Isso, um decreto legislativo do Edinho Guedes, do ex-vereador Edinho Guedes, de 2012. Estamos falando muito dele aqui hoje, né? Vai estar no segundo bloco. É um decreto legislativo de autoria dele, para as empresas que foram instaladas aqui no município. E esse ano, 2018, foram 8 empresas que receberam essa premiação. Vou ler aqui porque eu não tenho o nome de cabeça. Autoescola Estrela, Clínica Veterinária Patas e Focinhos, Depósito Manezinho, Físio Global Limitada, Grupo Muri, Imobiliária França Vila Branca, Jocos e RE Fibra. Foram essas 8 empresas que foram homenageadas pelo decreto aí do ex-vereador Edinho Guedes. Lembrando que quem indica essas empresas é a Secretaria de Desenvolvimento aqui da nossa cidade, não é feita essa indicação por meio dos vereadores. Então a Secretaria indicou e foi homenageado aqui na Câmara Municipal. Exatamente, isso aí. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem a gente se vê de novo. Estaremos aqui. É isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, como a gente já falou durante todo esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente conversa com o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. O Bom Dia volta já.
Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A proposta que tramita em regime de prioridade tem prazo de 10 sessões de votação do plenário para ser analisada em cada uma das comissões. Isso é 1/4 do prazo dos projetos em tramitação ordinária. Quando a comissão não cumpre esse prazo, o presidente da Câmara pode determinar que a proposta siga para a próxima comissão. Tanto nas comissões quanto no plenário, as propostas que têm prioridade são analisadas logo depois das que estão em regime de urgência. Tramitam em prioridade as propostas apresentadas pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela mesa diretora ou por comissões da Câmara. Também é assim que tramitam as propostas de autoria do Senado e as de iniciativa popular. Hoje, o programa ele permite a você empreender em mais de 490 atividades econômicas. Ele pode faturar até R$81 mil ano. São empresários individuais que podem ir a uma instituição financeira buscar crédito como empresário, ter acesso a linhas de crédito mais baratas do que as linhas para as pessoas físicas. Ele pode emitir uma nota fiscal, ele pode vender para o governo. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Atenção para o recall de parafusos, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar.
Você sabia que a manutenção de aparelhos auditivos deve ser garantida pelo SUS? Uma decisão da Justiça Federal, válida para todo o país, determina a inclusão do serviço no Sistema Único de Saúde, que terá de fazer a troca de peças até mesmo em casos de mau uso, perda ou roubo. Sem manutenção, muitos pacientes, a maior parte crianças e adolescentes, acabavam tendo de retornar à lista de espera por um novo implante, gerando ainda mais custos para os cofres públicos. Quer mais informações como essa? Acesse facebook.com/mpfederal. Já estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e para começar este segundo bloco, vamos conferir algumas das indicações, requerimentos e pedidos de informações apresentados pelos vereadores na última sessão ordinária aqui da Câmara Municipal. Está no ar o momento. Primeiro vereador é o vereador Abner de Madureira, do PL, que pede à Prefeitura serviços de manutenção em calçadas na Estrada Municipal Teófilo Rezende, no bairro Campo Grande, região sul de Jacareí. Segundo vereador é o vereador Aderbal Sodré, do PSDB, que pede à Prefeitura a execução de serviços de capina e limpeza na rua Terêncio Costa, no Jardim Beira Rio, região oeste da cidade. E o terceiro vereador é o vereador Juarez Araújo, do PSD, que pede à Prefeitura a remoção de árvore que está próxima ao número 251 da rua Pedro Ribeiro Moreira, no Jardim Paraíso, que também fica na região sul de Jacareí. Lembrando que mais informações você confere no nosso portal, jacareí.sp.leg.br. E neste segundo bloco estamos recebendo o secretário de Mobilidade Urbana, porque no último dia 14 começou a terceira virada da mobilidade aqui em Jacareí. Inclusive, nesse momento, está tendo uma ação lá na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Como é que está sendo essa virada? Bom dia, secretário. Bom dia. A virada é um evento, né, criado em 2017 para que a gente tenha uma semana, que é a semana do trânsito, mas que a gente tenha uma semana de conscientização e sensibilização da população com relação às questões afetas à mobilidade urbana. Esse ano a gente começou com a campanha de doação de sangue no sábado, né? Infelizmente os acidentes de trânsito é um grande causador do consumo de sangue nos hospitais, então é uma forma de envolver os condutores também nesse contexto. Segunda-feira nós tivemos uma palestra super bacana com o Carlos Leite, que é um urbanista, falando sobre cidades inteligentes, então como as cidades devem funcionar e devem ser planejadas, pensadas para as pessoas e não para os carros, né, que é o modelo da grande parte das cidades do Brasil. E hoje, né, está tendo um simulado de acidente de trânsito. Então a gente consegue com o Detran um carro batido, né? Hoje é uma BMW capotada lá, super chama atenção realmente. E daí se faz todo um trabalho junto com bombeiros, SAMU, com voluntários que se colocam como vítimas e tal, para se acontecer um acidente de alta gravidade, né? De remoção dos bombeiros, de tirar o corpo lá de dentro e tal. Então serve como treinamento para essas equipes que devem estar sempre alinhadas e sintonizadas para na hora que precisar, igual um simulado de incêndio, de terremoto, enfim. E também serve de sensibilização para as pessoas que passam, muitos param, né, ficam curiosos e tal, mas para mostrar que assim, a gente não quer que isso aconteça, né? E a Lucas Nogueira Garcês foi escolhida porque é a avenida mais violenta da cidade, lá onde a gente tem um maior número de acidentes. Então a gente fez exatamente lá, para que os moradores lá do Esperança, da Terra de São João, daquela região, se sensibilizem, né? Principalmente no sentido de respeitar o limite de velocidade, né? Grande parte dos acidentes, ou a sua grande maioria, vem da imprudência humana de escolher não respeitar o que está regulamentado nas placas, está regulamentado na lei de trânsito. Então, se todo mundo fizer a sua parte, a gente tem um trânsito muito mais seguro e tranquilo. E amanhã vai ter uma ação que é Sentindo na Pele. Onde é que vai ser isso? Como é que isso tudo vai acontecer?
Então, esses experimentos, né, o Sentindo na Pele, nasceu com a ideia de colocar as pessoas no lugar de quem muitas vezes está em situação de desvantagem assim, na questão de mobilidade. Então, nós já fizemos na segunda-feira, teve foi um experimento relacionado à deficiência visual, né, para cegos. Então, as pessoas eram vendadas e tinha um caminho, um percurso para poder se colocar no lugar do cego e ver como é difícil o deslocamento dele. Então, como é importante a gente ter essa empatia no sentido de facilitar, né, ajudar essas pessoas, caso sejam encontradas aí andando e tal. E também para nós, gestores públicos e a iniciativa privada, quando vai construir, quando vai criar uma loja, um empreendimento, pensar nisso, na questão da acessibilidade universal. Hoje, se eu não me engano, amanhã é uma ação com ciclistas, né? Que nós já fizemos na Semana do Ciclista e vamos fazer de novo agora. Na Semana do Ciclista a gente colocou os motoristas de ônibus no cavalete, então eles ficavam pedalando e o ônibus passava uma distância menor que 1,5 metro, que é o que determina a lei, né? Que é a famosa fina, e que os ciclistas reclamam muito que eles recebem de alguns motoristas de carro e de ônibus. Como de carro não dá pra gente chamar, o de ônibus a gente conseguiu até a empresa e fizemos lá na própria garagem deles, eles mesmos pedalando num cavalete, sentindo essa sensação para poder evitar esse tipo de conduta. Amanhã a ideia é fazer o contrário, né? Fazer um exercício de como do ciclista num ônibus e ele se posicionando, outros ciclistas se posicionando no ponto cego do ônibus. Então, como é isso para o ciclista, né? A importância dele também se colocar visível, não ficar muito colado e tal. Então, a ideia é sempre fazer uma conscientização de colaboração mútua, né? Para que o espaço público não seja disputado e sim seja compartilhado, né? Essa é a ideia. É uma cultura difícil, né? Porque a gente tem a ditadura do carro, né? As pessoas ficam sempre bastante emocionadas aí quando qualquer centímetro do carro é convidado a ser compartilhado com qualquer outro modal, né? As pessoas ficam revoltadas como se isso fosse um sacrilégio, né? Um pecado. Na verdade, isso mostra o quanto de atraso a gente tem enquanto mobilidade, porque a população toda não se desloca só de carro, né? E pelo contrário, uma cidade moderna, uma cidade que a gente quer que funcione melhor, seja mais sustentável, a exemplo de outras cidades no mundo, né? Ela tem que pensar em cada vez ter menos deslocamento individual e mais deslocamento coletivo, né? Então, a ideia da sensibilização é essa, é criar essa cultura. A gente está fazendo cada passo de uma vez. Inclusive, a gente tem já, não sei se vocês vão fazer essa pergunta, mas já emendando, uma das ações que nós vamos ter no dia 26 vai ser a apresentação do corredor de ônibus, que é uma ação gradativa que nós fizemos. Então, a primeira ação que a Secretaria fez com relação aos modais foi a pintura dos bolsões de moto. Então, vamos alocar, organizar o trânsito de moto. Depois foi a pintura das grandes ciclovias, né? Então, olha, a importância da bicicleta aqui, né? Depois fizemos a questão da rota de cargas pesadas, a organização dos caminhões. E agora a gente está buscando também organizar o transporte coletivo, né? Então nós vamos apresentar, e até um tema bastante importante que muita gente está aflita, ansiosa, porque a gente ainda não terminou de executar esse projeto de forma programada. Esse projeto vai ser gradativamente implementado até novembro, então para ser bem gradativo, porque a gente sabe que a gente está mexendo com costumes da população, então a gente teve esse cuidado. E a maior parte do corredor de ônibus de Jacareí, são 11 quilômetros, 75% vai ser de vias compartilhadas. O que é isso? São faixas educativas, onde o carro pode andar onde está o ônibus, né? A gente não está preocupado em multar, o que algumas pessoas estão falando na internet, tá? Não é verdade isso. A gente não está querendo para multar ninguém. Só que no próprio Código de Trânsito, leis federais de mobilidade, já diz que o transporte coletivo tem que ter a prevalência do transporte individual. Então a ideia de pintar a faixa, e grande parte delas ser faixas educativas, é ser um estímulo visual para que o motorista passe a... Se ele não está com pressa, se ele pode dar preferência, se ele quer dar preferência, ou até por consciência dele, ele fala, vou me atrasar 5 minutos, mas vou deixar o ônibus passar, que ele ande numa via que não seja a mesma do ônibus, porque assim o ônibus consegue se deslocar com mais facilidade. Então, 75% desses 11 km serão vias compartilhadas, que é o que já é hoje, só que com uma sinalização mais evidente para criar essa cultura, essa educação. 25% serão vias exclusivas
em determinados períodos, então de segunda a sexta-feira, nos horários de pico. A gente está definindo isso se vai ser das 6 às 9, 16 às 19 ou das 7 às 9, 17 às 19. A gente está terminando uma última medição para definir isso. Então será em alguns períodos também, não vai ser todo o tempo exclusivo. Por quê? Nós temos 40 mil jacarienses que usam ônibus todos os dias. São 1.165.000 passageiros mês. Eles têm também o direito de ter fluidez e tal, então essa é a ideia. Vai ser uma das atividades que a gente vai fazer. Será apresentado no dia 26, mas a partir de quando começa a ser de fato implementado nas vias da cidade? Então nós já pintamos, né, a pintura, até para poder tirar o medo da população aí. A pintura sem a sinalização de placa, ela não pode ser fiscalizada. Então a pintura tem um caráter educativo nesse momento e foi propositalmente feita dessa forma. E a gente já percebe só com a pintura as pessoas respeitando mais e dando mais fluidez pro trânsito. O nosso objetivo é que em novembro, né, o corredor de ônibus esteja 100% implementado. Né? Mesmo assim, depois que ele estiver 100% implementado, ele vai ser regulamentado por decreto do prefeito, vai ter um período de adaptação, né, para depois sim haver uma fiscalização aonde for corredor exclusivo e exclusivamente nos horários que for corredor exclusivo. Então vai ter uma sinalização bastante evidente e tal. E que na verdade vai acontecer mais ou menos onde já acontece. Pega a Siqueira Campos, pega a Rui Barbosa, que é aquela rua do meio lá do shopping e tal. São ruas que o ônibus já tem mais ou menos esse corredor definido, que a gente vai evidenciar com placas e tal, para poder iniciar essa cultura também de prevalência do transporte público de massa e dando gancho para outra questão que a gente vai discutir aí, que é discutir a questão do transporte fretado. Né? A gente tem muitos ônibus de fábrica na cidade que eles não seguem nenhum tipo de regulamentação, fazem o itinerário que eles quiserem, andam em ruas residenciais, muitas vezes que nem pode transitar o ônibus. Então a ideia é organizar isso, encaixar eles no corredor de ônibus também, para a gente conseguir, como fizemos com os caminhões, organizar o trânsito de transporte de massa e dar preferência a eles, né, nos determinados horários de pico. Nisso também entram as vans escolares que precisam chegar no horário certo nas aulas. Então é um processo de organização. Volto a dizer, fizemos com a moto, com a bicicleta, com os caminhões e agora estamos fazendo com os ônibus. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre mobilidade urbana. Jacareí recebe o projeto Cidades Inteligentes, que vai oferecer oficinas culturais gratuitas e promover uma intervenção artística e sustentável lá na Praça Santa Branca, que fica no bairro Jardim Emília. Os detalhes dessa atividade você confere agora no nosso Boletim de Notícias. O projeto Cidades Inteligentes traz oficinas de grafite, design paisagístico e mobiliário urbano para Jacareí. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do site da Fundação Cultural. As oficinas serão realizadas no Seju, Centro da Juventude, e na Praça Santa Branca, no Jardim Emília, entre os dias 23 e 28 de setembro, das 13h30 às 17 horas. Como resultado, a Praça Santa Branca será revitalizada com impressões artísticas e a construção de espaços verdes. E a gente vai conferir agora as vagas de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. Nós temos então 3 vagas para auxiliar de pedreiro, 1 vaga para farmacêutico, 2 vagas para soldador e 3 vagas para pedreiro. Todas as informações você pode conferir no site jacareí.sp.gov.br e lembrando que você pode ir lá apresentar o seu currículo, buscar outras vagas no Atende Bem Trabalhador, que fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 4h30 da tarde. Secretária, a gente vê que a Secretaria de Mobilidade ela tem lutado muito pela questão da educação no trânsito ao invés da punição, o que é extremamente inteligente para a gente realmente transformar a sociedade. A gente já está na 3ª virada da mobilidade, né? Já todas elas acontecem justamente com essa questão lúdica, com essa questão participativa do pedestre ou do ciclista ou do motorista se colocar no lugar do outro.
Já dá para fazer uma avaliação, pesar alguma coisa do que mudou da primeira para essa terceira virada? Sim. Primeiro a gente tem uma diminuição, né, proporcional do número de multas, isso a gente tem numericamente. Às vezes o número total não é maior, mas a gente tem que fazer uma proporção porque o número de veículos e o número de habilitados crescem também na cidade. Então, proporcionalmente, a gente tem essa diminuição. E existe também a percepção com relação à questão de alguns comportamentos que inexistiam, que hoje a gente já percebe. Por exemplo, respeito à faixa. Então, hoje a gente percebe muito mais motoristas parando na faixa de pedestre do que tinha antes. Então, isso já é um indicador de mudança de cultura e de comportamento. A diminuição também do número de vítimas, né? Eu cito sempre um número bastante chamativo, que são o número de ciclistas mortos, né? Em 2016 tivemos 7 ciclistas mortos e já no ano seguinte a gente teve 1 ciclista morto só por a gente ter implementado os quilômetros de ciclovia que fizemos. Então, assim, conforme novos equipamentos vão sendo instalados, a gente vai criando a cultura deles serem utilizados, e mesmo quem não utiliza aquele modal, cria a cultura de prestar atenção naquele modal e respeitar ele. Então, é um processo desafiador, né? Porque toda vez que a gente tira a população da zona de conforto, nem sempre ela entende qual é a intenção, e às vezes existe muita distorção, né? As redes sociais acabam estimulando muito isso. Às vezes uma pessoa tem essa ideia, posta uma coisa lá e aquilo fica replicando e não tem nada a ver com a real intenção do processo. Mas eu acho que isso faz parte da democracia também, é um período de maturação. Então eu acho que as sementes a gente tem plantado muito bem, os frutos já estão sendo dados, e essa continuidade, né, gradativa e planejada, ela faz com que a médio e longo prazo essa cultura de mobilidade urbana seja incutida na mente das pessoas e que elas vejam, né, que a mobilidade urbana não é só o trânsito do carro. Né? Porque é muito engraçado as pessoas dizem, você que é o secretário de trânsito? Eu falo, não, mobilidade urbana é de trânsito, transporte e acessibilidade. São 3 dimensões da sociedade que não é só o trânsito do carro, então as pessoas são muito vinculadas a isso, né? Então essa mudança, esse olhar, eu sinto que ele tem sido positivamente absorvido pela população e tem qualificado os nossos debates e até as solicitações da população junto ao poder público, mas ainda tem muito a ser feito porque o passivo era muito grande, né? Então a gente está cada dia tirando um pouquinho dessa dívida que a cidade tinha com a população. Agora, secretário, a gente não pode deixar de perguntar como é que está essa questão da reeleição do Conselho de Mobilidade, que a gente está vendo aí que teve um problema com essa reeleição. Eu queria que você contextualizasse a gente desde o princípio como que está esse processo todo. Bom, aqui em Jacareí a gente tem tido uma dificuldade muito grande, né, de relação mesmo com o Ministério Público e Defensoria Pública, né? É uma questão técnica, jurídica, mas assim, a gente tem tido uma relação muito conflituosa, né? E a gente sente aí, em alguns momentos, até a intenção do Ministério Público, da Defensoria Pública, dizer como deve ser feito, né? Sendo que isso é uma prerrogativa do Poder Executivo, né? E até seria, algumas situações beira aí a invasão da independência dos poderes, Poder Judiciário, Poder Executivo e Legislativo, eles são independentes pela Constituição. E a gente vê esse conflito, né? Ele começou com relação ao plano diretor e essa luta aí com o plano diretor, a maneira de fazer, como fazer, a Secretaria de Planejamento tem sofrido muito com isso e não consegue chegar num convencimento e tal. E a Defensoria Pública, ela agora entende que, primeiro, a gente teria que fazer mais audiências públicas, né? Nós fizemos 21 audiências públicas de diagnóstico e iríamos fazer, então, 6 audiências públicas, sendo que a cartilha do Ministério das Cidades pedia apenas 2. A gente ia fazer 6, uma em cada região da cidade e depois no centro e tal. E daí ela pediu a suspensão para que a gente convocasse as audiências não com 20, mas com 30 dias de antecedência, sendo que o decreto municipal diz que é 20. Gente, tudo bem. Daí nós achamos por bem, né, falar, vamos criar então um conselho de mobilidade para ele fazer a coordenação de todo o plano e tal, e instituir um colegiado, né, para discutir full time daqui para frente todas as questões, né? O prefeito Isaías, né, ele tem essa visão que eu concordo e compartilho,
de que a gente construa de forma coletiva, ouvindo a população, né? E o conselho é uma ferramenta importantíssima para isso. Frisar que não existe nenhuma lei que obrigue a ter o conselho, nenhuma lei nacional obriga a ter o conselho, então foi a lei do prefeito Isaías que criou o conselho foi de iniciativa voluntária dele, né? Perceberam isso. Porém, para nossa surpresa, nós fizemos a eleição e daí a Defensoria Pública questionou, né, dentre algumas coisas, que não poderia ser num local só de votação, tinha que ser em vários locais de votação na cidade. Sendo que não tem lei nenhuma dizendo isso, né? E é o primeiro conselho e tal. Seguimos muito o modelo do Conselho de São José, que também foi recentemente instalado. Nosso conselho até tem mais vagas de participação da população do que lá e tal. E lá o Ministério Público não questionou, então a gente usou como referência, mas aqui foi questionado. Beleza. O prefeito foi lá, acolheu todas as sugestões dessa primeira ação feita pelo Ministério Público, no sentido de ampliar os pontos de votação e tal, preservar o voto secreto e tal. E ele fez um outro decreto, então, colocando 9 pontos de votação em todos os pontos da cidade. E, para nossa surpresa, ontem, a Defensoria pediu mais uma vez a suspensão. Né? São todas decisões provisórias, mas qual que é o problema? Né? Para a gente questionar isso na Justiça, entrar com recurso para a segunda instância, lá para São Paulo e tal, vai demorar 1 ano para isso ser julgado. E daí, quem perdeu com isso foi a população, porque passa o tempo, o próprio corredor de ônibus, tem vários projetos importantes de mobilidade que a gente quer implementar e queria estar ouvindo a população, daí a gente não ouve porque tem uma pendenga técnica aí, uma discordância técnica de como fazer, que fica judicializado, fica travado o processo e a cidade que perde com isso. Então, eu lamento muito, mas decisão judicial a gente discute judicialmente, mas enquanto ela não for mudada judicialmente, ela tem que ser cumprida. Então, lamento, a nossa proposta era retomar a questão do conselho para instituir essa ferramenta, mas a gente teve essa informação agora, vamos ter que atender e continuar fazendo as nossas medidas como a gente já faz. A Virada Mobilidade nasceu para isso. A gente vai continuar ouvindo a população com consultas públicas e tal, e vamos executando, então, as ferramentas que a gente acha importante ser feito, sem o Conselho de Mobilidade. É uma pena. Então, por hora, a eleição para o Conselho de Mobilidade Urbana está suspenso por lei. Mudando um pouquinho de assunto, no próximo sábado tem plantão para o cadastramento biométrico nos cartórios eleitorais daqui da cidade. Confira os horários desse serviço e também saiba como participar dessa ação. Sábado, 21 de setembro, os cartórios eleitorais de Jacareí estarão de plantão para o cadastramento biométrico. O serviço será realizado das 8 às 13 horas, sem a necessidade de agendamento, porém, haverá distribuição de senhas. É necessário levar documento de identidade com foto, comprovante de residência e título de eleitor para aqueles que tiverem. Os cartórios eleitorais de Jacareí ficam na Rua Olímpio Catão, número 499, e Rua Doutor Valdemar Berardinelli, número 86, ambos no centro da cidade. Para mais informações sobre a biometria, acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral, www.tre-sp.jus.br. Um assunto que a gente não pode deixar de falar com a sua presença aqui no Bom Dia é a questão dos radares. Já tem 1 ano que a cidade não conta mais com os radares fixos e também com os móveis. Como é que foi essa avaliação desse último ano? Aumentou o número de acidentes, aumentou o número de mortes? Porque muita gente fala assim, mas é só uma fábrica de multa, é só para tirar meu dinheiro, é só para conseguir mais dinheiro para o Poder Executivo. Diante dessa realidade, como é que está essas análises, de fato, dos acidentes, das mortes? Então, Leilane, essas informações, infelizmente, é uma percepção totalmente equivocada, né? O radar, ou a câmera de segurança viária, que é o equipamento que nós vamos adquirir agora, que é diferente do antigo radar, eu faço uma analogia como se fosse a cerca elétrica e a fechadura da sua casa, né? Você tranca a porta, mas você também vai lá e coloca a cerca elétrica, porque não é a garantia que ninguém vai pular o muro. Então, ele é um reforço com relação à segurança. Numa sociedade ideal, não precisaria de nada disso, não precisaria de semáforos, as pessoas dariam preferência, as pessoas atravessariam o cego, o idoso, mas infelizmente nem todas as pessoas têm essa consciência e pelo Código de Trânsito, né, a obrigação do poder público é em primeiro lugar garantir a segurança, depois ele tem que garantir a fluidez, mas primeiro é a segurança. Em Jacareí a gente tinha uma situação extremamente
calamitosa, né? Em 2016, Jacareí era a 4ª cidade das 645 do estado de São Paulo com o maior número de homicídios culposos no trânsito, que eram mortes no trânsito. O crime tinha matado, o trânsito tinha matado mais que o crime, então em 2016 tinham tido era 48 mortes no trânsito e 44 homicídios, né? Então a gente não tinha como continuar nessa condição. É óbvio que o radar ele não resolve por si só, e nenhuma ação em mobilidade ela se dá isoladamente, é um conjunto de ações. É óbvio que essa situação de insegurança ela vinha de inexistência de uma política de educação do trânsito, que a gente acabou de falar, que é importantíssima, inexistência de uma política de manutenção periódica da sinalização, dos semáforos e tal, então, da organização dos caminhões, da bicicleta, pintura de ciclovia, então é um conjunto de ações, né? Porém, dentro desse conjunto de ações, a Câmara de Segurança Viária ou a fiscalização eletrônica ela é muito importante. Então essa percepção de que não faz diferença, ela não é verdadeira. Pode ser um achismo, mas na ponta do lápis ela não se comprova. E eu dou os dados clássicos aqui que aconteceu com o Jacareí. Primeiro, a gente teve um aumento do número de acidentes nesse período sem radar, né? Os radares foram desligados em começo de junho, mas a empresa que desligou os radares, ela desmontou os radares mesmo em setembro, que ela tirou da rua. Então, vamos dizer que até setembro as pessoas ainda tinham a sensação, muita gente sabia que estava desligado, mas a maioria ainda achava que estava funcionando. Daí a gente pega os números de lá para cá, por exemplo, a gente fechou o ano, a gente conseguiu diminuir já em 2017 para 18 mortos. E daí para 2017, 18 e para 2018 a gente diminuiu para 11 mortos. Na hora que a gente olha esses 11 mortos, 8 deles aconteceram em vias que tinham radar na data que eles estavam desligados. Então mostra que naquelas vias que não tinham mortes, quando o radar está desligado, as pessoas aumentam a velocidade, porque sabem que não está sendo fiscalizada, e colocam em risco outras pessoas. E essa percepção, né, de que o radar não presta para nada e tal, ela é compreensível, porque assim, em 230 mil habitantes morreram 11. Então quem não é da família desses 11, acho que não precisa. Mas certamente quem perdeu esse ente desses 11 mortos aqui, vai avaliar a importância de existir uma fiscalização eletrônica para coibir o excesso de velocidade, né? Que é a principal causa da morte no trânsito, o excesso de velocidade. E em ruas locais, né, a chance de você perder o controle, atropelar alguém na calçada, bater num poste é muito maior do que numa estrada. Então, a Câmara de Segurança Viária, a fiscalização eletrônica, ela é fundamental. Então, nós fizemos a licitação, já acabou, já tem empresa ganhadora. Essa licitação demorou muito, porque é um contrato muito disputado, sofreu diversos recursos, né? A lei de licitação, que é uma lei federal, ela permite isso. Essa licitação sofreu, inclusive, questionamento judicial, né? Então, até terminar todos os processos, isso atrasou a contratação, mas a empresa já assumiu, ela já está fazendo todo o processamento de dados, que é um dos serviços que a gente contratou unificado, e os radares devem ser instalados até outubro. Nós não teremos mais de um, a gente vai ter apenas um radar móvel, então não serão vários, será apenas um, e esse radar móvel vai ter como função, principalmente, ajudar a fiscalização da rota de carga de caminhão. Por quê? Como a gente criou essa rota de cargas de caminhão, os caminhoneiros, principalmente de fora, eles quando eles vão fugir, eles criam rotas dentro de bairros. E daí o pessoal não consegue dormir à noite, causa um problema e tal, quebra placa, rua, semáforo, que são caminhões gigantes. Então a gente vai posicionar esses radares em pontos de fuga de caminhões que estão tentando fugir aí do pedágio. E a gente diminuiu o número de radares, aquele radar fixo exclusivamente para medir a velocidade, e aumentamos as lombadas eletrônicas. A lombada eletrônica é aquela que tem o visor dizendo qual velocidade você está, é bem evidente e tal. A gente vai ter uma sinalização até excessiva, né, com adesivos com a velocidade colado no chão, gigante assim, para deixar claro que a nossa intenção não é penalizar, não é multar, mas é fazer com que naquele local, que é próximo de um cruzamento, que é próximo de uma rotatória, que é próximo de uma escola, que é próximo de um hospital, que naquele local a pessoa diminua a velocidade e não coloque em risco as pessoas que estão andando, principalmente ciclista pedestre.
E a população será avisada de quando isso tudo vai começar a funcionar de fato? Sim, obrigatoriamente, né? A instalação daí tem um período de adaptação, fica uma placa sinalizando isso, e depois entra em vigor, e toda a sinalização tem que estar lá evidente para todo mundo saber quais são os seus limites. Nosso tempo acabou. Rapidinho, só onde fica, a gente consegue encontrar o calendário das próximas atividades da virada? Sim, nós temos no site da prefeitura, né, o cronograma e tal, estamos divulgando bastante no perfil também da prefeitura e pelo WhatsApp e tal, então assim, a informação tá rodando na rede, né, mas tem todo o calendário e convido todos a participarem, em especial no dia 26 aí sobre o corredor de ônibus, vai ser no auditório da Secretaria de Educação às 19 horas. Secretário, nosso tempo já estourou, mas eu tenho uma pergunta aqui de um espectador, o João Paulo Machado. Ele tá dizendo assim, a Secretaria de Mobilidade Urbana foi criada neste governo. Quais as lições aprendidas por você e qual o legado para a próxima gestão que você vai querer deixar? Bom, as lições aprendidas é que realmente uma cidade do tamanho de Jacareí não poderia não ter a Secretaria de Mobilidade. A mobilidade é uma necessidade da população que não pode ser um penduricalho de outra secretaria como foi tratado até então. E a lição que eu aprendi existe um passivo a ser tratado especificamente, com cuidado, uma atenção direcionada, muito grande por não ter existido. E o legado, talvez, o que a gente até colocou na missão da secretaria, é criar a cultura de mobilidade urbana, não a cultura do trânsito do carro, que é a cultura implementada, mas a cultura do compartilhamento do espaço público e a cultura da cidade feita para as pessoas e não feita para as máquinas. Uma cidade mais sustentável, onde a gente consiga compartilhar e não disputar o espaço público de forma violenta, como tem sido ultimamente. A gente tem tentado mudar isso com essas dezenas de ações que a gente falou hoje aqui. Muito obrigada pela participação aqui, secretário. Eu que agradeço. A gente espera ver o secretário aqui outras vezes, porque sempre toda a população e a gente também tem muitas perguntas para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua companhia e não se esqueça de acompanhar a TV Câmara Jacareí também nas redes sociais. Bom dia para você, nos vemos amanhã. Bom, lembrando também que você consegue, reforçando, encontrar a programação da virada da mobilidade no site da Prefeitura Municipal, no jacareí.sp.leg.br e participar aí, ajudando a transformar essa questão da mobilidade aqui no nosso município. Lembrando você também que o Bom Dia Jacareí tem uma reprise logo mais ao meio-dia e a outra, caso você durma tarde, aí, às 11 horas da noite. E a gente tem um encontro marcado amanhã, às 9 horas da manhã, ao vivo. Um abraço e até lá!